Eu vou falar sobre drenos, tá? Na cirurgia dermatológica, porque meus alunos sempre perguntam, meus alunos do curso online, do curso presencial, sempre perguntam quando está indicada a utilização do dreno e como utiliza, qual dreno utiliza, quando. Então é uma dúvida muito frequente, tá? Oi, Tiara também, Carolina, sejam bem-vindas. Então, vou pedir aqui para que vocês compartilhem essa live com os outros colegas, com a sua colega que trabalha, ou que o Márcio também seja bem-vindo, Andressa, obrigado, compartilhem. Compartilhem com seus colegas, tá? Porque esse é um assunto muito frequente, uma dúvida muito comum, tanto dos meus alunos do curso online quanto do curso presencial. Quando utilizar dreno, que tipo de dreno, como que compra, em que situação que está indicada a utilização, tá? E como eu estava falando, essa live ela faz parte desse projeto meu, que é ensinar a cirurgia dermatológica para os médicos que trabalham nessa área, fazendo com que vocês adquiram um domínio da técnica e refinamentos e, consequentemente, consigam agregar valor às suas cirurgias, tá? Outra coisa que eu vou pedir, então, é que vocês também cliquem ali no coração à direita embaixo para que o Instagram avise outros médicos de que essa live está acontecendo, tá bom? Então vamos lá, gente. Como vocês sabem, não sei se vocês sabem, existem vários tipos de drenos, né? Então, por exemplo, na cirurgia geral, a gente usa, por exemplo, os drenos tubulares e a gente tem aqueles drenos que são mais membranosos. O dreno tubular ele tem vários calibres, então você vai encontrar, não sei se vocês se lembram, na época do internato, quando se fazia drenagem de tórax, por exemplo, o dreno ele era bem calibroso, ele devia ter mais ou menos 1 centímetro de diâmetro, né? E ele era muitas vezes de látex ou de silicone. E esse dreno, ele era assim chamado tubular. E esses drenos tubulares, eles podiam ter vários diâmetros. Então, tanto esse do dreno de tórax, que era bem calibroso, tinha mais ou menos 1,5 centímetro, 1,5 centímetro, por exemplo, de diâmetro. A gente tinha também os drenos que eram mais delicados, com diâmetro menor. Por exemplo, o dreno de Kerr, não sei se vocês se lembram, era um dreno mais amarelinho e mais flexível, né, em que a gente utilizava nas cirurgias das vias biliares. Então eu estou falando agora dos drenos tubulares, tá bom? Então o dreno de tórax, que é super calibroso, depois os drenos de Kerr, que ele é bem mais delicado, ele tem mais ou menos uns 3 milímetros, 4 milímetros de diâmetro e ele é bem mais flexível. O dreno de Portovac, que é um dreno, ele tem várias espessuras, vários diâmetros, tem de 3,2, 4,8 milímetros, e ele é ligado a um compartimento fechado, que é como se fosse uma sanfona. Então você aperta a sanfona e quando você solta, esse movimento da sanfona querer abrir faz a sucção, tá? Eu estou falando aqui desses drenos, mas a gente não usa na cirurgia dermatológica. Então eu estou dando aqui um apanhado para vocês, um panorama assim de como que são os drenos, para depois a gente chegar nos drenos que a gente usa na cirurgia dermatológica, tá bom? Então os drenos tubulares que a gente usa na cirurgia geral, então o de tórax, que ele é bem calibroso, o dreno de Kerr, que ele serve para as vias biliares, ele tem aproximadamente 3 milímetros mais ou menos de espessura. Na cirurgia plástica a gente usa um dreno, ele é de silicone e ele é bem maleável, mas ele tem uma espessura um pouco maior, de mais ou menos 3, 4 milímetros. A vantagem é que ela é bem flexível, né? Esse dreno é bem flexível e ele é ligado a uma pera. Então essa pera a gente aperta a pera e vai fazendo a sucção desse líquido que possa sobrar e restar ali na cirurgia, tá bom? E o dreno de Portovac, que ele funciona sob pressão, tem uma pressão negativa. Agora eu vou voltar agora a falar então, eu falei dos drenos tubulares, vou falar agora dos drenos que são mais membranosos, tá bom? Então o dreno de Penrose, não sei se vocês se lembram, ele é um dreno que parece um tubo sim, só que ele é feito daquele mesmo material das luvas de látex, sabe? Então é um dreno colabado, que a gente chama. Então é um dreno que ele é comprido, ele tem várias espessuras, então geralmente ele é dividido em tamanho pequeno, médio e grande. Então o pequeno ele é mais fininho, é o que a gente mais usa na cirurgia dermatológica.
Depois tem um calibre um pouco maior, que é o tamanho médio, e depois o maior ainda, que é o tamanho grande, tá? Então, geralmente assim, PMG, depende da fabricante, ou é número 1, número 2, número 3, e assim vai. Mas o dreno que a gente mais usa, então, na cirurgia dermatológica, seria esse dreno de Penrose, o tamanho número 1, que seria o mais fino de todos, tá bom? O mais delicado de todos. E aí, vocês vão falar, poxa vida, mas aonde que eu vou encontrar esse dreno de Penrose, onde que encontra para vender, né? Você vai achar nas lojas cirúrgicas. Então, quando você encomenda o seu material da loja cirúrgica para sua clínica, para o seu consultório, você pede lá o dreno de Penrose. Então, ele vem já estéreo, numa embalagem que você vai abrir, como você vai abrir uma gás estéreo, por exemplo, e lá dentro ele vem embalado num papel. E ele tem mais ou menos, vou te dizer, talvez uns 25 centímetros, 30 centímetros de comprimento. E esse número 1, ele vai ter mais ou menos uns 7 milímetros de largura. Tá? Então seria o dreno de Penrose número 1, que seria o mais indicado na cirurgia dermatológica. Só que nem sempre você vai encontrar esse dreno à disposição para você comprar. Então, como que você vai fazer? Você pode utilizar, às vezes você nem tem para comprar, às vezes no lugar que você procura ou na tua cidade você não acha, depende do lugar que você mora. E tem uma outra questão, às vezes você está lá na cirurgia e você tirou uma lesão grande e você vai precisar usar um dreno de Penrose e você não tem ali, você não deixou comprado, você não tinha providenciado e aí você não encontra, você não tem o dreno ali à disposição. O que você vai fazer? Você usa a luva mesmo, então você pega uma luva estéreo, obviamente. Por isso que eu sempre deixo na minha clínica algumas luvas de uns tamanhos maiores que eu não uso, por exemplo. A minha mão é 7,5. Então eu compro luvas 8,5 também, que são luvas grandes, principalmente para o meu curso, né? Para os cursos hands-on que acontece lá na clínica. Então é muito raro que tenha um aluno que calce uma luva 8,5, por exemplo. Mas se não, você compra, você usa mesmo a luva que você tem. E como que você vai fazer? A sua secretária vai abrir para você a luva estéreo e você pode usar um dedo mesmo, um dedo da luva. E eu gosto de usar muito, sabe essa parte aqui do punho da luva? Ela tem uma, como se fosse, ela é dobrada, ela é enrolada, né? E ela forma um tubinho ali, ali no punho. O que eu faço? Eu corto aquilo e utilizo como dreno também. Então você pode usar tanto o dedo quanto você pode usar aquela parte do punho. Você corta ali e aí você usa como dreno, tá? Então, se você está no teu consultório, na tua clínica, em algum lugar trabalhando, você não tem um dreno à sua disposição, pega uma luva estéreo e corta o dedo ou corta o punho para você usar como dreno, tá bom? Mas deixa eu falar uma coisinha. Uma vez, uma aluna minha no curso Hands-On, ela perguntou assim, e por isso que eu trouxe esse tema, porque muita gente tem dúvida e tem insegurança de quando usar o dreno, se há necessidade de usar o dreno. E ela me pergunta assim, doutor, o dreno de Penrose, ele é uma membrana colabada, né? E como que ele vai drenar? Como que o líquido, a secreção da cirurgia vai passar pelo dreno? Porque se ele é colabado, não é? Isso é super importante. Quando eu comecei aqui falando agora, no começo da live, que a gente tem os drenos tubulares, que são utilizados às vezes com pressão negativa, né? Por exemplo, Portovac, ou aquele que a gente usa uma perinha. Então ele tem uma pressão negativa que vai fazer a aspiração da secreção. Já o dreno de Penrose, e aqui você vai usar a luva, por exemplo, um dedo de luva, ele está colabado, né? E às vezes você vai colocar o dreno e vai suturar, aquilo vai ficar colabado. E aí ela me perguntou assim, mas doutor, como que a secreção vai passar por um dreno colabado, por uma membrana colabada, né? Porque esse dreno de Penrose, então, ele é um tubo, mas como ele é feito do látex igual da luva, por exemplo, aquilo é colabado. Então, como que a secreção vai passar por dentro? E isso é uma coisa super importante de vocês saberem. O dreno de Penrose, que é essa membrana, a secreção não vai passar por dentro do dreno. A secreção ela vai
ela vai passar, ela vai ser drenada, ela vai sair da cirurgia para o exterior por capilaridade. E não sei se vocês se lembram de como que é esse princípio, né, da capilaridade. É como, por exemplo, se você pega um copo d'água assim, não é? E você coloca aqui um pedaço de, um barbante que seja, coloca aqui e desce o barbante, a água ela vai descer pelo barbante, né? E vai umedecer, por exemplo, a mesa. Por quê? Porque por capilaridade a água desceu do copo para a mesa. Então, é super importante que vocês entendam desse princípio da capilaridade. Então, o dreno de Penrose, ele não vai drenar por dentro dele, tá? Ele vai drenar por capilaridade. Então, a secreção vai passar pelo dreno, sabe, em volta, e aí vai sair para fora da cirurgia. É assim que funciona o princípio do dreno de Penrose, tá bom? Pessoal, o que vocês tiverem de dúvida, comentem aqui que eu quero saber. Não sei se está sendo clara a live para vocês, a aula, não sei, me contem aí, tá bom? Que vocês tiverem de dúvida, comentem aí que eu quero saber. Porque é uma dúvida muito comum, muito frequente, o uso do dreno, né? Quando usar, se deve usar ou não, em qual situação, de que forma, qual dreno usar. Então, comentem aí, tá bom? Que aí vai ficando mais dinâmica a live. Então, como eu falei para vocês, obrigado, Débora. Então, como eu falei para vocês, essa aluna minha do Hands-On, ela perguntou como que o dreno colabado vai drenar uma secreção. Então, o princípio é da capilaridade, tá bom? E o dreno que a gente vai usar na cirurgia dermatológica é o dreno de Penrose, ou você vai adaptar lá no seu consultório, vai usar um dedo de luva, ou aquela parte, como eu falei, do punho da luva, você corta ali e utiliza, mas sempre uma luva estéril, porque você vai colocar a luva dentro, o dedo da luva lá dentro da cirurgia, né? Uma cirurgia limpa. Então, sempre uma luva estéril, tá bom? E você vai usar nas cirurgias que eu vou falar agora, mas também em abscessos. Eu vou até anotar aqui para não esquecer que a gente usa também em abscessos, tá? Bom, em quais situações? Chegou lá, já nessa parte mesmo. Em que situações que a gente utiliza o dreno na cirurgia dermatológica? Então, quando a gente faz grandes descolamentos, mas eu lembro que, assim, eu acho que vocês se lembram que eu não gosto muito de fazer descolamentos. É muito comum que o aluno chegue para mim no curso online ou no Hands-On e fala: doutor, vamos descolar aqui um pouco para poder fechar? Pessoal, a maioria das cirurgias dermatológicas não há necessidade de você fazer descolamentos. E lembrando que quanto maior a manipulação tecidual, quanto mais você pinça, quanto mais você descola, quanto mais manipula o tecido, maior a chance de complicações, né? Maior a chance de hematomas, de hemorragias, de seromas, de infecções, de deiscências e de necroses. Então, quanto menor a manipulação tecidual, menor o índice de complicações, tá bom? Então, é super importante isso. Então, eu falo para vocês que na cirurgia dermatológica não há necessidade dessa manipulação tecidual exagerada, grandes descolamentos. Mas, enfim, os grandes descolamentos seria uma das situações para você utilizar a drenagem, o dreno de Penrose, tá? A gase estéreo você usa também como dreno? Não, não deve fazer isso, viu, Débora? A Débora perguntou, gente, se a gente pode usar a gase estéreo como um dreno, que ela já viu fazendo assim enrolada. Não, não deve. Por quê? Porque a gase, ela solta fiapos, né? E quando você coloca ali uma gase utilizando como se fosse um dreno, quando você vai remover o dreno, pode ficar ali fiapos da gase, tá? E aí, o que pode acontecer? Esse fiapo que fica ali, ele vai funcionar como um corpo estranho. E aí, perpetuar um quadro infeccioso. E às vezes você não sabe, você entra com antibiótico, você trata aquele paciente e a infecção perpetua. Por quê? Porque ficou ali um fragmento de gase, né? Então, não deve usar gase, tá bom? Usa o dedo da luva mesmo. Agora, é super importante que, quando você colocar lá o dedo da luva, o dreno, tem que ficar uma boa porção fora da cirurgia. Por quê?
Se não, se acontecer do dreno entrar para dentro da cirurgia, você vai ter o paciente não vai conseguir remover o dreno, obviamente, e ele vai te ligar, vai procurar a tua clínica e dizer: doutora, eu não consegui tirar o dreno, e o dreno sumiu, eu abri o curativo, ele não está mais lá. Então você precisa deixar uma grande quantidade do dreno para fora. E se isso acontecer, o que você tem que fazer? Você tem que convidar o paciente a voltar para o seu consultório, mas é bem fácil de retirar. E você vai introduzir um Kelly mosquito, né, aquele bem delicado que eu já falei na aula aqui para vocês. Você vai introduzir lá o Kelly e vai procurar, você vai pescar o dreno que está lá dentro. Você vai introduzir por dentro mesmo da incisão e vai pescar, vai procurar o dreno lá dentro. E aí você vai puxar e ele vai sair, tá bom? Mas é importante dizer para o paciente que se ele não encontrar o dreno, que ele deve te procurar. Porque imagina que ele de repente não encontra o dreno quando ele abre o curativo, acha então que o dreno saiu ou que... Então ele precisa ter certeza que ele removeu o dreno, né? Que ele visualizou o dreno no curativo, quando ele removeu o curativo. Porque se ele não visualizou o dreno, é possível que o dreno esteja lá dentro da cirurgia. E se ele não te procurar para remover, isso vai gerar um grande problema, né? Porque com certeza aquilo vai evoluir com uma infecção muito séria, muito grave. Então o paciente precisa te avisar se ele não visualizou o dreno, se ele não conseguiu remover o dreno. E aí você vai remover dessa forma que eu te falei. Coloca um Kelly lá, mosquitinho, e vai pescar o dreno lá dentro e vai remover, tá? O Gustavo perguntou: o dreno deve ser sempre suturado na pele? Não, Gustavo. Na verdade, nunca, na minha opinião, deve ser suturado na pele. Por quê? Se você sutura na pele, o paciente obrigatoriamente tem que vir para você retirar o dreno. E aí não tem problema. Se você quiser, você corta lá o ponto que você deu e remova o dreno, tá? Mas eu prefiro não. Eu coloco o dreno e depois de 48 horas, 24, 48 horas, o paciente vai entrar no banho, ele vai lavar o curativo, molhar o curativo, e ele vai puxar o curativo e vai remover o dreno. Então eu peço para que alguém faça isso por ele. E quando a pessoa remover, eu falo: ó, vai ter uma borrachinha amarelada. A senhora puxa, né, o curativo e veja se saiu a borracha e jogue no lixo. Então, se você deu ponto ali, Gustavo, fixando o dreno, isso não é possível de ser feito em casa. O paciente vai ter que voltar para você remover o dreno, porque você vai ter que cortar o ponto para retirar o dreno, tá? Ó, a Tiara perguntou aqui, deixa eu ver aqui. Devemos deixar o dreno quanto tempo? Isso mesmo. Olha, o dreno, ele deve ficar entre 24 a 48 horas. Se sangrou muito a cirurgia, foi uma cirurgia grande, ficou um espaço morto importante, 48 horas. Muito, assim, não muito mais que isso, porque senão você também propicia um quadro infeccioso ali, né? Porque é um corpo estranho que vai propiciar a infecção cirúrgica. Então, entre 24 e 48 horas você remove o dreno. E eu gosto de deixar assim, sem dar pontos, porque o próprio paciente pode retirar o curativo e o dreno em casa, tá? Mas é importante orientá-lo para que, se ele não visualizar o dreno, que ele ligue na clínica, no consultório, e retorne para que você remova o dreno, tá bem? Bom, então quais são as situações que estão indicadas, então a colocação do dreno, né? Em grandes descolamentos, mas eu já falei para vocês que eu não gosto, né, de grandes descolamentos na cirurgia dermatológica, porque isso aumenta muito o risco de complicações. Então não vejo muita necessidade em questão de descolamento em cirurgia dermatológica. E em grandes espaços mortos, aí sim está indicada a utilização do dreno. Nos grandes espaços mortos, então quando você tira um lipoma, um cisto, que são grandes, e ali embaixo vai ficar um espaço morto. O que vai acontecer? Aquele espaço morto, ele vai coletar secreção. No começo, uma secreção hemática, nas primeiras 24, 48 horas, uma secreção hemática, serohemática, que se aquilo não for eliminado, não for exteriorizado, aquilo vai funcionar como um excelente meio de cultura e vai propiciar a infecção, não é? Então, em grandes espaços mortos. E uma outra situação são os abscessos. Então imagina que você receba um paciente que está com um cisto epidérmico infectado, então você não deve operar esse paciente. A única coisa que você deve fazer é uma drenagem desse abscesso,
mas você deve anestesiar. Eu sempre prefiro anestesiar o paciente, embora exista essa premissa de que o paciente que está com uma lesão infectada, o anestésico não pega. E de fato é mais difícil mesmo o efeito da anestesia numa lesão infectada, né? Porque ali o meio é mais ácido. E o próprio anestésico ele é ácido e ele precisa de um meio alcalino para que ocorra então o efeito mais mais importante, efetivo, mais efetivo. Então, de fato, num local infectado, o efeito do anestésico local ele é menor, mas mesmo assim eu prefiro anestesiar. Anestesio então fora do abscesso, em volta, e às vezes ali no local onde eu vou fazer a incisão eu gosto de anestesiar para que seja mais confortável para o paciente, né? E uma coisa que é super importante vocês saberem, vocês se preocuparem com a experiência do paciente, quando ele passa com você, quando ele se trata com você. Hoje, todos nós, não só o paciente, né? O que as pessoas valorizam é a experiência que elas têm. A experiência do paciente de passar contigo no seu consultório. Isso também é um assunto para uma outra live, né? Mas então a anestesia também faz parte da experiência. Foi algo agradável, né? O paciente se tratar contigo, ele foi lá drenar um abscesso, um cisto epidérmico que infectou, né? Você só vai poder drenar e depois você vai operar o paciente quando esse cisto recidivar. Mas você chegar ali e fazer a frio a drenagem sem uma anestesia, né? Sem um conforto para o paciente, é uma experiência ruim, né? E isso pesa contra você. Então, hoje a gente se preocupa tanto com a nossa formação técnica, e é óbvio que é fundamental a nossa formação técnica, porque quem não for tecnicamente competente não tem condições de entrar no mercado, né? E o mercado já tem muita gente competente. Então, é óbvio que então você tem que ser muito bom tecnicamente, mas só isso não vai garantir o seu sucesso. Você precisa criar uma experiência para o paciente. E o fazer uma anestesia para uma drenagem de abscesso, a drenagem de abscesso ser algo também de certa forma confortável para o paciente, isso faz parte da experiência que você proporciona para o seu cliente, para o seu paciente. E é isso que vai agregar valor ao seu atendimento, né? É isso que faz com que o seu paciente reconheça o seu trabalho e pague por ele, pague bem por ele. Então é importante toda essa questão, né, também do conforto para o paciente. Então, as três situações seriam grandes descolamentos, grandes espaços mortos, e por isso eu vou falar aqui mais à frente um pouquinho da questão do espaço morto, porque essa é uma grande situação, é uma situação importante na cirurgia dermatológica. E os abscessos, né? Pode ser um abscesso causado por um cisto infectado, mas pode ser um abscesso comum também, né? Que não é de um cisto infectado e que você vai ter que drenar no seu consultório, não é? Bom, então a situação que se apresenta muito na cirurgia dermatológica são os espaços mortos, mas não são todos os espaços mortos que devem ser drenados. Então, quais seriam? Por exemplo, um lipoma grande que tenha mais ou menos de 3, 5 centímetros de diâmetro, então aquilo vai ficar um espaço morto importante. Agora, um cisto epidérmico ou um lipoma de 1,5 centímetro, 2 centímetros, talvez não haja necessidade de você drenar essa loja, tá? Mas é super importante que você capriche na hemostasia. Por quê? A drenagem, o dreno que você vai colocar nessas cirurgias, qual que é o objetivo? É fazer com que você esvazie a secreção hemática e serohemática que vai se acumular naquela cirurgia, naquele local, né? Então, primeiro, fazer uma hemostasia bem caprichada, né? Bem rigorosa, eu digo assim, e sempre muito cuidado para não queimar as bordas da ferida, porque às vezes os alunos chegam para mim, é muito comum, ele vai cauterizar lá dentro, na loja onde ele tirou, lá onde ele removeu o lipoma ou cisto, e daí ele está tão preocupado em cauterizar lá dentro, que ele esquece que ele está cauterizando a borda da ferida. E aí quando ele se atenta, toda a borda está cauterizada, está queimada. E isso vai fazer com que você tenha uma necrose dessa borda, vai formar aquela crosta, né, enegrecida que não sai na higienização com água e sabonete, é uma crosta fixa,
que é uma necrose por queimadura mesmo pelo eletrocautério, tá? Então, uma hemostasia rigorosa para que você diminua a chance de coleção, de coletar secreção hemática e serohemática. Isso é um fator. E se ali o espaço morto é grande, é importante, você diminuir o espaço morto. E de que forma você vai fazer isso? Você vai dar pontos internos. E pontos internos que eu digo em U. Você vai entrar assim e vai sair do lado de cá. Não é assim. Você vai fazer um U. Entra de um lado e sai do outro lado e aproxima. No subcutâneo mesmo. E como que você vai fazer isso? Com fio absorvível. Aí muitos alunos falam, posso fazer com Catigull? Não recomendo o Catigull. Por quê? Nem o Catigull cromado, nem o Catigull simples. Porque esses fios, eles são absorvidos em 7 dias. Em 7 dias, quando esse fio for absorvido, o espaço morto, como ali não cicatrizou, não grudou ainda, vai abrir novamente. Então não vai adiantar, né? Então, por 7 dias, se aquilo ficar fechado, ele só vai evitar uma coleção de secreção serohemática, mas não vai impedir depois a formação do seroma, mais lá na frente. Então tem que ser um fio absorvível de longa duração, né? Eu já dei uma aula aqui para vocês, falei sobre isso, que são os fios cirúrgicos. Então, um fio de longa duração, você pode usar um Vicryl, tá? O Vicryl ele é mais barato, é um fio multifilamentar, ele não é biológico, ele é... Como que eu vou dizer para vocês? Ele não é... Depois eu vou lembrar aqui. Então ele é um fio multifilamentar de longa duração, tá? Ele é sintético, perdão. Então o fio de Catigull ele é natural e o fio de Vicryl e Monocryl são sintéticos, sendo que o Vicryl é um fio multifilamentar e o fio de Monocryl ele é monofilamentar. Ambos são sintéticos de longa duração, duram 30 dias, tá? Então você deve usar um deles. A desvantagem do fio de Monocryl é que ele é um fio muito caro. Ele vai custar em torno de 50 a 100 reais. Então eu prefiro usar o de Vicryl, que ele é um pouco mais barato, tá? Então é isso, você vai usar um fio de longa duração. Pode ser o Vicryl ou pode ser o Monocryl, tá? Depende do que você tiver aí. Bom, então qual que é o objetivo então de você drenar a loja? Então você fez ali a ixéria do cisto ou do lipoma, sobrou ali uma loja de 3 centímetros, 4, 5 centímetros, há uma grande chance de acumular ali secreção hemática ou serohemática. E qual o problema disso? É que isso pode infectar e evoluir com uma infecção da ferida operatória, né? Pode evoluir até para uma celulite, para um abscesso. Então o objetivo do dreno é remover essa secreção serohemática que porventura vá sim coletar ali, porque fica uma babação depois da cirurgia, né? E ao mesmo tempo você deve dar os pontos internos, como eu falei agora, para você diminuir ainda mais essa possibilidade. E você vai colocar o dreno. Como que você vai fazer isso? Você vai colocar então... Você vai fazer a hemostasia rigorosa, com todo o cuidado de não queimar a borda da ferida operatória. E você vai dar o ponto interno com esse fio aí que a gente falou, de longa duração, que vai durar 30 dias. Não dê Catigull com fio de Catigull, porque o Catigull vai ser absorvido em 7 dias e vai abrir tudo lá dentro. Não vai adiantar, tá? Pois bem, aí você pode já começar a suturar a sua ferida operatória pelas extremidades. Eu gosto de fazer pelas extremidades, eu já falei isso para vocês uma vez. Por quê? Os meus alunos quando chegam, eles querem dar o ponto no meio, sabe? Se tem uma elipse, eles querem dar o ponto no meio. Porque daí eu acho que na cabecinha deles, eles querem dividir a ferida operatória no meio, depois eles vão dando ponto no meio do meio do meio, sabe? Só que o que acontece, às vezes a ferida operatória está mais difícil para fechar no meio. E aí eu falo para eles, é como um mingau quente. Se você vai comer pelo meio, você queima a língua. É melhor você fazer a sutura pelas bordas. Quando você chega no meio, o mingau já esfriou. E não é assim que a gente toma o mingau? Vai tomando o mingau pelas bordas. Quando chega no meio, o mingau já esfriou. E às vezes eu vejo meu aluno lá tentando suturar no meio e não consegue. Aí faz muita força, aí quebra o fio, ou rasga a pele e fica naquele sofrimento. Ou seja, fica queimando a língua, né? Então eu sempre falo, então vai fechando pela extremidade. Quando chega ali no meio, você posiciona o seu dreno, que pode ser o de Penrose, como eu falei que você vai encontrar nas lojas cirúrgicas, ou você vai colocar o dedo de luva, ou você vai cortar aquela parte do punho da luva estéreo, tá bom?
Ah, Carol foi a Carol foi minha residente e hoje ela é preceptora lá na residência, lá no Hospital Padre Bento de Guarulhos, de onde eu tenho muita saudade. E eu sempre falava isso para os meus residentes, né, Carol? Dizia isso. Não fique sofrendo no meio da incisão, vá pelas bordas para você não queimar a língua. É igual o mingau mesmo. É bem isso que eu falava. E eu sempre falo isso para os meus alunos, sabe? Tanto do hands-on quanto do curso online. Pois bem, você vai posicionar o dreno lá no meio e aí é super importante que fique uma boa porção do dreno para o lado de fora da incisão, tá? Por quê? Porque para que seu paciente visualize esse dreno e consiga remover. Você não pode deixar um toquinho de dreno para o lado de fora. Por quê? Porque se você deixar um toquinho, pode acontecer do dreno entrar para dentro da cirurgia. E aí o paciente precisa te avisar, doutor, eu não vi dreno nenhum, né? Então é importante que ele veja e te fale depois, eu vi o dreno e retirei o dreno. Porque se ele não retirou aquilo que eu falei no começo da live, o dreno entrou para dentro da cirurgia e você vai ter que procurar lá com uma pinça Kelly, você tem que pescar o dreno dentro lá da cirurgia, tá? Então é super importante que esse dreno seja removido, porque se ele ficar lá vai causar um grande problema, né? Uma infecção muito séria. Então ele precisa ser removido obrigatoriamente. Então, você precisa deixar uma porção bem grande do dreno. Então corte um pedaço grande da luva para que fique uma parte lá dentro. Não pode ficar muito pouco lá dentro, porque senão ele vai sair e não vai fazer a sua função. E também não pode ficar para fora um tamanho pequeno, porque senão ele pode entrar para dentro da cirurgia. Então deixando uma boa quantidade dentro, sei lá, numa cirurgia dessa daí, deixe lá uns 5 centímetros para dentro e no mínimo 5 centímetros ou mais para fora. E aí você vai deixar o dreno lá, vai fazer um curativo com gaze e tem que ser um curativo generoso. Por quê? Não adianta você colocar lá só um pedacinho de gaze. Você tem que colocar um chumaço bom de gaze ali. Porque aquilo vai ficar drenando secreção. E aí o que vai acontecer? Pode encharcar todo o curativo e começar a vazar para fora e sujar a roupa do paciente, que seria muito desagradável. Então você tem que fazer um curativo generoso, um curativo com bom chumaço de gaze, para que conforme essa secreção vá saindo, vá exteriorizando, a gaze consiga absorver toda essa secreção hemática e serohemática, tá bom? E aí quando que vai ser retirado esse dreno? Em 24, 48 horas. Qual que é a diferença? Se a cirurgia foi pequena, não sangrou tanto, mas região dorsal, por exemplo, é muito frequente que se forme seroma ali, quando você tira um cisto ou um lipoma. Mesmo que seja pequeno, pode ocorrer a formação de seroma ali. Então é importante você dar o ponto interno e você drenar a região, tá? E aí, então, se sangrou menos, você deixa 24 horas. Mas se foi uma cirurgia que sangrou muito mais, foi muito mais trabalhosa, você teve que dar o ponto interno, tudo, pode deixar 48 horas, sem problema. E o paciente vai remover esse dreno 2 dias depois da cirurgia lá na casa dele, tá? Bom, tá. Gustavo perguntou, deve fixar o dreno? Então, eu não gosto de fixar o dreno, porque senão obrigatoriamente o paciente tem que voltar na clínica para remover o dreno, tá? Então eu deixo uma boa quantidade de dreno para fora, para que não entre dentro da cirurgia, para que o paciente visualize bem e remova o dreno direitinho lá na casa dele, tá? E uma coisa que é super importante, que eu já vi acontecer, é o seguinte: quando você está lá dando os pontos, como você pôs uma quantidade boa de dreno lá dentro, ele dá uma enrolada lá dentro. E quando você vai dar o ponto, às vezes já havia acontecer do aluno pegar o dreno na sutura e dar o ponto lá, mas ele não viu, foi algo de forma inadvertida. Então ele deu o ponto lá e fixou o dreno sem querer no ponto, na sutura. E aí o que acontece? Você pede para o paciente tirar, ele chega na casa dele, daí 48 horas ele tira o curativo, o dreno funcionou, obviamente, drenou secreção, então a gaze está toda suja de sangue, e quando ele puxa o dreno não sai. Não sai. Ele puxa, não sai. Ele vai ligar para você e vai falar, doutor, o dreno não sai. Eu puxei, não sai. Porque você inadvertidamente fixou o dreno na pele. Então, por isso que quando você vai dar o ponto, você observa bem onde está indo a ponta da agulha para ver se ela não pegou o seu dreno.
tá? E depois que você termina a cirurgia, você dá uma testada com uma pinça assim, puxa o dreno, empurra, para ver se ele está solto, para não acontecer isso, tá? Deixa eu ver, alguém perguntou algo aqui, ó. A Carla perguntou, deixa uma parte sem suturar para passar o dreno, né? Então, na verdade, não é que você vai deixar sem suturar. Você deu os pontos simples ali, né? Pelo lugar onde vai, pelo orifício onde vai sair o dreno, você deixa o espaço um pouquinho maior, tá? Para que realmente haja a possibilidade da passagem da secreção serohemática. Então, você deixa um espacinho um pouco maior, mas não precisa deixar assim tudo aberto não, tá bom? Deixa eu ver aqui, a Carla perguntou, no espaço do dreno, a cicatrização será por segunda intenção? Não, Carla, sabe por quê? Quando o paciente remover o dreno, porque você não vai deixar um buraco tão grande, tá? Você vai deixar talvez 7 milímetros. Normalmente a gente dá os pontos cada 3, 4 milímetros, né? A distância entre um ponto e outro. E ali onde vai sair o dreno, você vai deixar talvez meio centímetro, 5 milímetros. Então quando o paciente remove o dreno, aquilo fecha automaticamente. Entendeu? E aí eu peço para o paciente para que ele faça uma expressão, ele aperte, agora ele tira o dreno, ele vai apertando que aí sai o restante da secreção, tá bom? Como essa cirurgia já foi grande, você teve que dar ponto interno, você teve que drenar, eu sugiro que você entre com antibiótico profilático por 7 dias, tá? Pode ser uma cefadroxila de 12 em 12 horas por 7 dias, tá bem? Então entre com antibiótico. O curativo tem que ser generoso e compressivo, porque conforme vai acumulando secreção ali seremática, ela vai saindo porque o curativo é compressivo. E aí vocês lembram, né? Eu dei uma aula aqui só sobre curativo compressivo. Curativo compressivo é um curativo feito com uma gaze que você vai dobrando sobre ela mesma, faz um charutinho e vai dobrando várias vezes. Tem vídeos meus aqui, tá? No Instagram, no YouTube, no Facebook. Aliás, quem não me acompanha no YouTube tem muito conteúdo lá, Dr. Ed Wilson Rossoy, e no Facebook Cursos de Cirurgia Dermatológica. Lá tem com certeza o vídeo do curativo compressivo, que daí já dá uma outra aula também. Então faz o curativo compressivo em cima do dreno e o paciente retira tudo isso em 48 horas. E qual que é o objetivo do curativo compressivo? É fazer com que a secreção que por acaso comece a se acumular lá dentro, como o curativo é compressivo, ele aperta, a secreção sai pelo dreno, tá? E acaba que não acumula, tá bom? Vamos lá. É isso mesmo. E aí o paciente retira esse curativo aí em 48 horas e faz essa expressão. Qual que então? O objetivo é fazer com que a gente evite de acumular secreção na cirurgia, secreção hemática e serohemática que vai propiciar uma infecção na ferida operatória. E em segundo também evitar a formação de seroma. Só que na região dorsal é bom até você já avisar o paciente, se fica ali um espaço morto, há uma grande chance da formação de seroma, tá? E aí como que você vai conduzir esse seroma depois? Depois você vai puncionar esse seroma, você vai aplicar calor local, vai entrar com antibiótico e assim você vai resolver esse problema. Mas usando o dreno, fazendo esse curativo compressivo, usando antibiótico profilático, você já vai resolver um grande problema aí, que seria a infecção da ferida operatória por conta de uma secreção que não foi eliminada, não foi expelida, né? Não foi drenada. Tá bom? Gente, acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de drenos. Qualquer dúvida que vocês tenham, mandem um direct para mim, comentem os assuntos, me falem dos assuntos que vocês querem que eu traga aqui para a gente conversar, que nós vamos fazer live toda semana, tá? Vinícius perguntou, primeiro sutura com ponto interno absorvível e depois coloca o dreno por cima? Isso mesmo, Vinícius. Porque se você colocar o dreno e for dar o ponto interno, você vai fixar o dreno lá no subcutâneo. E depois o dreno não vai sair. Entendeu? Então primeiro você dá o ponto interno, depois você posiciona o dreno e depois você sutura a pele. Entendeu? E na hora de suturar a pele, muito cuidado para não fixar o dreno no ponto. Porque sabe qual é o problema? Depois a paciente vai puxar o dreno, não vai conseguir tirar. E o problema é qual foi o ponto que fixou o dreno. Talvez você tenha que retirar todos os pontos até até você descobrir qual o ponto que estava fixando o dreno, entendeu? Deixa eu ver os outros comentários aqui.
Gustavo, obrigado. Tiara, muito bom, obrigado. Fico muito feliz, viu? Carla, excelente. Quais os dias de suas lives? Ó, as minhas lives são toda quinta-feira às 19 horas. Eu vou fazer live para vocês, mas eu pretendo fazer mais lives, tá? Mas quinta-feira, 19 horas é certeza, e acho que terças também, tá bom? Mas a semana que vem, acho que daqui uma semana ou duas, eu vou ter uma maratona de live, assim, vai ser muita live, talvez 2 por dia. Então fiquem atentos, eu vou procurar avisá-los. Eu tenho um grupo no Telegram, depois eu vou deixar aqui como é que faz para vocês entrarem no grupo do Telegram, porque lá minha equipe de tecnologia avisa quando serão as lives, lá também a gente posta bastante conteúdo, é bem interessante, tá bom? Gente, eu queria agradecer, Vinícius, obrigado. Queria agradecer a presença de vocês, o carinho, tá bom? Contem sempre comigo, mandem direct perguntas de assuntos que vocês queiram que eu aborde aqui, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.